Bom dia para todos. Que gostoso a gente estar aqui nesse lugar, né? Nesse ambiente. Hoje eu estava pensando, durante a programação, um monte de gente diz assim, feliz sábado, vem aqui na frente, feliz sábado. Eu fiquei pensando, mas quem está vindo a primeira vez, o que será que pensa disso, né? Feliz sábado, é porque o sábado para a gente é isso aqui, né? Então a gente se sente assim muito feliz, muito especial. No sábado o pessoal veste uma roupa diferente, vem embrulhado para presente, né? E a gente vem assim, ó, a gente se oferece de presente uns para os outros e para Deus também e tal. Por isso é tão gostoso a gente estar aqui. Bem-vindo à Nova Semente. Nós somos uma comunidade que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso maior desejo hoje é que você tenha uma experiência real com Deus aqui nesse lugar. Você, eu, todos nós que estamos aqui. A gente vai abrir a Bíblia. Eu sei que a gente acabou de orar aqui, mas como eu vou abrir a Bíblia, eu quero colocar a minha vida e a sua na mão de Deus de novo. E vou convidar você para fechar os olhos para a gente orar. Feche os olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por todas essas coisas que o Senhor realiza na nossa vida, aquelas visíveis e as invisíveis ou imperceptíveis que a gente não nota. A gente está feliz de estar aqui, Senhor, e nós estamos especialmente para ouvir Sua voz. O Senhor falou conosco através dessas músicas e agora, quando a gente vai abrir a palavra, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que ela chegue na nossa mente, no nosso coração, por favor, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5. Esse vai ser o nosso primeiro texto base. Lucas, a gente está bem no início do Evangelho de Lucas. E também no início do ministério de Jesus. O texto que a gente vai ler é bem conhecido. Eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado com os textos conhecidos, porque a tendência é a gente passar por alto os detalhes. Verso 1 em diante. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, né? A gente pensa na gente. Eu sou o centro. Ninguém está pensando na pessoa que se acidentou e tal. A gente está sempre como o centro de tudo. A nossa série, que termina hoje, é Vulneráveis. Eu apresentei, nós falamos sobre Davi, Antigo Testamento, sobre Sansão, Antigo Testamento. E para mim o vulnerável dos vulneráveis do Novo Testamento é Pedro. E a gente, olhando para a vida de Pedro, a gente vê que o gráfico espiritual da vida dele é muito, muito acidentado. Ou seja, em vários momentos da vida dele, esteve bem perto de Jesus, teve privilégios fantásticos, e em seguida ele caía, ia lá no fundo do poço e lá no fundo do abismo. E eu vejo Pedro como vulnerável dos vulneráveis por dois motivos. Primeiro, por causa daquela coisa que a gente já estudou nos outros dois personagens que a gente estudou. A gente se torna vulnerável no momento em que a gente se afasta ou desconecta de Deus. A base disso está naquele momento em que Jesus fala com seus discípulos, um pouquinho antes dele ser preso, ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele diz assim, sabe como é que vocês têm que estar conectados comigo? Do mesmo jeito que o ramo está conectado na videira. E ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, olha só essa coisa de nós em Jesus e Jesus em nós, e por isso o nosso alvo de conexão com Deus, ou de tempo de conexão, é 24 horas por dia, se possível até sonhando, conexão com Jesus. E me admira muito que a gente vive num mundo que apela para nós através das cores, dos sons, dos sabores, de todos os sentidos, apela para a gente estar conectado, não com Deus, mas conectado, por exemplo, a um aparelho de celular, né?
E é tão grande a conexão que se eu apresentar um alvo para você vai parecer impossível. Fala com Deus toda vez, antes ou depois que você pegou no seu celular. Nossa, é impossível, não é? Mas não é possível olhar o celular. Jesus está dizendo assim, fica conectado comigo. Quanto tempo? 24 horas, porque você desconectou, você está vulnerável. Mas o outro motivo pelo qual Pedro é vulnerável, na minha opinião, é porque Pedro, esbanjando todo o seu egocentrismo, eu sou o centro do mundo, Pedro tinha uma segunda característica, que era uma total transparência e que jogava também contra ele. Vou explicar melhor. Pedro era o transparente dos transparentes. Pedro era assim, ele falava o que ele sentia e o que ele pensava. E, em geral, as pessoas não esperam isso de nós, não é? Imagina, você falar para uma pessoa que ela está feia, não é? A tua esposa gastou um tempão se arrumando para sair, e você diz, você está feia. Não vai ser coisa boa, nem para você, nem para ela, mesmo que você ache isso. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, que minha esposa se preparou para um casamento. E eu gosto, eu não gosto muito quando a minha esposa se transforma numa outra mulher, entende? Eu gosto dela, não da outra. Então, naquele dia ela se transformou em outra. E quando eu vi, eu digo, que susto, né? Ela estava muito diferente, né? Mas eu não, né? Eu tentei não, mas não teve jeito. Ela percebeu, né, que eu não estava assim, com aquela alegria toda. Você não pode ser muito sincero. Pelo menos é o que a gente vai aprendendo durante a vida da gente, né? E Pedro era. Então Pedro era aquele camarada que na sala de aula está sempre com a mão erguida, sabe? O professor não acabou nem de perguntar, ele já está respondendo. Ele responde todas, não deixa mais para ninguém responder. Esse era o Pedro, o que ele pensava, ele falava. E quando a gente faz isso, a gente atrai muito a crítica das pessoas. As pessoas acabam não suportando muito essa sinceridade ou essa transparência, né? Eu me lembro quando, muitos anos atrás, o nosso filho mais velho, que hoje está com 30, devia ter uns 3, entre 3 e 4 anos, não lembro exatamente. A gente morava no Rio de Janeiro e eu parei um carro, eu estava no trânsito, ele atrás, e eu parei o carro e ele de repente diz assim, pai, ali está aquele um que já não está mais. As crianças são capazes de dizer esses enigmas que a gente tem que decifrar. E aí eu fui procurar onde é que estava. Tinha parado uma Kombi do nosso lado, um cartaz enorme dos Trapalhões, e na época o Zacarias tinha morrido, fazia pouco tempo. Ele dizia, bom, ali está aquele um que já não está mais. É o Zacarias, né, filho? Ele não está mais porque ele morreu, né? Não. Onde é que está o Zacarias? Ele disse, o Zacarias foi para o céu. Eu falei, percebi que até ali eu nunca tinha dado um estudo da Bíblia para o meu filho sobre mortalidade da alma. Mas alguém tinha dado. Eu não tinha, mas alguém tinha. Que ele estava dizendo, ele foi para o céu. Eu digo, mas quem foi que falou que ele vai para o céu? Que foi para o céu? Foi tia Ima. Tia Ima era a nossa vizinha de porta, assim, que era muito envolvida com eles, gostava muito deles e tal. E eu falei, olha, tia Ima, ela acho que não viu lá na Bíblia, mas aí eu comecei a tentar explicar para aquele menino de 3 anos, meio que quando a pessoa morre, não vai para o céu, e eu dizia, quando a pessoa morre, não vai para o céu, assim, na hora, sabe o que acontece? A pessoa fica dormindo, sabe quando você dorme de noite, e já parece que acabou de dormir, o pai já está chamando você, e você acorda, e parece que passou 1 segundo, assim, à noite. É assim, quando morre é assim, você dormiu, Jesus já está chamando você para ressuscitar. E onde é que a pessoa fica, pai? Eu também nunca tinha levado no enterro. E não tinha muito como explicar. E eu fiquei tentando explicar. Ele dizia, onde é que a pessoa fica? Eu digo, ela fica... Aí eu me lembrei, fica num caixão. Na época passava uma novela, chamava Vamp, muito antiga.
Eu digo assim, fica no caixão igual o caixão da novela da Vamp, você entendeu? Fica ali deitado e tal. Quando Jesus volta, ele fala, o caixão abre e a pessoa vai para o céu com Jesus. É assim. Entendeu? Ah, entendi. Você quer ver? Tudo ia muito bem, até que eu disse novela Vamp, aí você já me julgou. É ou não é? Pensa, eu já fiz de propósito, lógico, né? Por quê? Porque eu sou assim também, eu julgo as pessoas, sabe? Quando falou, dependendo do que falou, na hora, é assim, é incontrolável. A gente já julga na hora. E os pensamentos, né? Eu podia ter dito sem querer, né? Só ter escapado. Mas já teve gente que pensou aí, ó, noveleirinho, isso aí, né? Mas a gente não assistia essa novela naquela época, né? Mas não tinha como, assim como eles nunca viram, por exemplo, Power Ranger depois, mas sabiam o nome de todos e os poderes e as coisas lá. Mas o assunto não é nem o Power Ranger nem a novela, o assunto é o julgar só. A gente julga. E essa coisa de julgar é um peso enorme, tremendo, insuportável, que vai na alma das pessoas. E a gente julga por tudo. Jesus bateu muito nessa tecla. Não julga para você não ser julgado. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. O julgamento. E aquilo fazia também de Pedro um vulnerável extra. Além de ele se desconectar de Jesus muitas vezes, ele também carregava o peso de ser super sincero e de atrair a crítica das outras pessoas. E você vai ver momentos na vida de Pedro, muitos deles assim. O primeiro foi esse aqui. Privilégio, Jesus entra no barco dele. Segundo privilégio, ele ouve a pregação de Jesus de primeira mão, quase que babando, olhando para Jesus. Ele se encanta com Jesus, se apaixona pela mensagem de Jesus, se convence de quem é Jesus. No momento seguinte, Jesus muda o assunto, termina a pregação e no pessoal diz assim, vamos lá para dentro pescar? E agora Pedro diz, já vai entrar num assunto que ele não conhece. Ele conhece de Bíblia, mas de pesca entendo eu. Não se pesca de dia. A gente já passou a noite inteira, tá bom, Senhor, mas já que o Senhor está mandando e tal. E foi. E quando aconteceu aquela coisa maravilhosa, no momento seguinte ele estava aos pés de Jesus, ó Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Esse era o Pedro. Lembra, por exemplo, quando Jesus perguntou assim, o que as pessoas dizem de mim? É fácil dizer o que os outros pensam, né? Um disse, outro disse, uns dizem que o senhor é Elias, outros é Moisés. E Jesus disse, mas quem vocês dizem que eu sou? Bom, na hora do comprometimento, vocês, só quem teve coragem de dizer foi Pedro. E Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, não foi você que falou. Foi o Espírito de Deus que entrou em você e inspirou você a dizer essa verdade. No momento seguinte, estava Jesus com os discípulos e Jesus diz, olha, agora nós vamos para Jerusalém, lá eu vou ser maltratado, e vai acontecer isso, eu vou ser preso, eu vou sofrer, e eu vou morrer. E Pedro se levantou, agora era o porta-voz de Deus, não era isso? Ele não falou em nome de Deus, não foi Deus que falou através dele? Estava ali o porta-voz de Deus, Senhor, não deixe que isso te aconteça. E Jesus disse, cala a boca, Satanás, não é você que está falando, não. O porta-voz de Deus virou o porta-voz de Satanás. Olha, lá em cima e lá embaixo. E eu creio que o último momento, entre outros vários, quando ele andou por sobre a água, no momento ele era o único ser humano a andar sobre a água, e no momento seguinte ele era um homem de pouca fé e Jesus estendia a mão para ele. Mas o último foi lá quando Jesus foi preso e Jesus estava em julgamento. Jesus tinha dito um pouquinho antes de ser preso, Jesus tinha dito assim, Pedro, você vai me negar. Porque Pedro, junto com os discípulos, ali na hora da ceia, e Jesus disse, olha, um de vocês vai me trair. E todos começaram o discurso do eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. E Pedro deixou para falar por último. Tem algumas pessoas que sofrem a síndrome da última palavra, conhece? A síndrome da última palavra é assim, são os sábios que esperam todos falarem e no fim ele dá a palavra final. Esse era o Pedro.
Depois que todos falaram, ele diz assim: Senhor, ainda que todos estes te abandonem, eu não te abandonei. Jesus disse: você vai me abandonar, Pedro? Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me abandonar, você vai me negar 3 vezes, não vai ser uma, 3 vezes. E aconteceu, Jesus foi preso, e você sabe como é que foi a história, e aí Pedro está escondido num lugarzinho do templo, com outras pessoas, misturado, morrendo de medo, e as pessoas reconhecem Jesus. O que me chama a atenção nesse negócio é que as pessoas identificaram Pedro assim, ó, ele fala como aqueles que andam com Jesus. Jesus já não vinha do fora, entendeu? Jesus já vinha de dentro. Ele fala como quem anda com Jesus. Já era, embora Pedro tivesse essa vida de altos e baixos, já era assim, incontrolável esse Jesus fluindo de dentro dele, de tal maneira que Pedro, tentando se esconder, ainda era percebido como um discípulo de Jesus. É difícil, impossível ofuscar a presença de Jesus dentro da gente, quando Ele está lá dentro. E também é impossível tentar fazer Jesus transparecer quando Ele não está lá. Não tem como. E Pedro negou 3 vezes. Na terceira vez, o galo cantou. Será que você consegue entender o que Pedro sentiu lá dentro? O tamanho da frustração, porque Jesus estava ali sendo morto e depois ele foi morto, e à medida em que a coisa andava, Jesus ia sendo julgado, e julgado aqui, julgado ali, levado para lá e açoitado, e Pedro ia contemplando aquela coisa toda, e ele tinha negado Jesus, o amargor foi crescendo dentro da alma dele, e ele olhando Jesus, e Jesus depois carregando a sua cruz, e depois os pregos sendo colocados nas mãos de Jesus, ou seja, tudo aquilo, aquele cenário todo, foi intensificando um sentimento de Pedro terrível, de quem foi longe demais. E quando Jesus morreu finalmente, Pedro estava inconsolável. Inconsolável. Sabe, a gente se sente assim muitas e muitas vezes. Inconsolável, a gente se sente irrecuperável, a gente sente que foi longe demais, como Sansão sentiu, como Davi sentiu. Essa é a coisa do ser humano, é se sentir assim. E aí quando a gente se sente assim, a gente já se sente tão longe de Deus, que a gente já não consegue orar, a gente não se sente digno disso, a gente não tem vontade, a gente se sente sem nenhum tipo de autoridade espiritual. Se alguém pedir uma ajuda, se diz: quem eu vou procurar? Porque eu não tenho condição de atender essa pessoa. Pedro, que um dia tinha sido chamado para ser pescador de homens, agora ele estava destituído completamente daquilo que ele tinha sido um dia. E quando isso acontece, a coisa nunca para, ela sempre evolui para pior, e para pior, e para pior, e para pior. De tal maneira que quando Pedro entrava na sinagoga, por exemplo, as pessoas se cutucavam e diziam assim: esse aí não é o Pedro? É ele que foi discípulo de Jesus, né? É. Mas ele não negou Jesus 3 vezes. Dá para sentir, né? A crítica. Por isso que eu digo, essa coisa de Pedro, da vulnerabilidade dele, era muito acentuada por essa transparência dele e pela crítica que o seguia e o perseguia. Já se sentiu alguma vez assim, longe do alcance de Deus? Eu acho que eu já pequei contra o Espírito Santo. Sabe, porque meu coração é uma pedra, eu não sinto nada. Pode falar o que você quiser, eu não sinto nada. Uma pedra. Algumas pessoas se sentem assim, né? Eu me lembro de um rapaz que me procurou uma vez, eu estava fazendo uma série, aí no fim de um sermão ele me procurou e disse assim: eu sou estudante de teologia, faço o 3º ano de teologia, só que eu preciso ser rebatizado.
Eu já falei com meus professores de teologia, eles dizem assim, não faça isso. Por quê? Não vai cair bem para você, você está quase se formando em teologia para ser pastor, vai ser rebatizado, as pessoas vão querer entender, mas por quê? E você vai ficar mal falado. Bom, eles deviam ter os motivos dele, aqueles para quem ele perguntou. E eu pensei, ele falou, o senhor me batiza, pastor? Pedir justo para mim. Mas por que você quer ser rebatizado? Pastor, a coisa é tão boba, mas para mim faz todo sentido do mundo. Eu fui batizado quando eu era menino, aí eu tinha uns 10 anos, 12. Mas eu fui batizado contra a minha vontade, porque eu não queria, mas minha mãe obrigou. Já é um bom motivo para ele ser batizado, né? Aí, pastor, eu estava com tanta raiva que o pastor foi se trocar no vestiário e ele deixou a calça dele pendurada lá e foi para batizar. E eu, que só vinha depois, me troquei no mesmo lugar, eu roubei dinheiro da carteira do pastor. Coisa de moleque, né? Ele diz assim, mas não adianta, eu me sinto podre, eu preciso fazer essa entrega de novo da minha vontade, eu preciso. Aí eu liguei para uma pessoa da igreja e digo, tua piscina está cheia? E eu fui batizado na piscina da casa dela. Tinha umas 6, 7 pessoas ali, vendo. E ele saiu tão feliz, tão feliz. Uma vez um outro senhor me disse assim, ele era ancião de uma igreja, disse assim, eu não tenho paz, sabe, porque lá no passado eu atropelei uma pessoa e ela morreu, eu tirei uma vida. Eu gostaria muito de ser batizado de novo. Mas não queria ser batizado na igreja ali de novo, na frente de todo mundo, que as pessoas vão dizer, mas por que ele está sendo batizado? Tem gente que fica julgando os outros, não tem? Gente como a gente, assim. Fica ali, mas por que será? A vida dos outros é tão interessante, se não fosse, não existia Big Brother, é ou não é? Pedro entrava na sinagoga e as pessoas julgavam. Pedro estava se sentindo um nada, um zero. Na cabeça de Pedro, quando a gente faz alguma coisa que a gente detesta, ou quando a gente vai longe demais, ou quando a gente se anula espiritualmente, ou quando você toma uma atitude errada que prejudicou pessoas, na minha cabeça é assim, eu tenho certeza que na sua também. De vez em quando vem um pensamento assim, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu tinha feito diferente. Já pensou isso alguma vez? Mas o tempo volta atrás? Volta? Esse é o jeito de resolver as coisas? Ah, se o tempo voltasse atrás. É o jeito? Mas você já sentiu essa vontade? Pedro aparece em João 21, dizendo assim, vou pescar. Se você ler o capítulo 21, ele é fantástico. Porque quando Pedro diz assim, vou pescar, tem muita coisa ali nisso. Pedro estava dizendo assim, um dia eu fui chamado para ser pescador de homens, aceitei aquilo, foi a maior honra da minha vida, eu fui seguidor de Jesus, eu fui discípulo de Jesus, eu caminhei com Jesus, Jesus me deu autoridade para curar, Ele me enviou, mas a minha vida foi cheia de altos e baixos, eu fui tão baixo, tão no fundo, que eu tenho que voltar a ser pescador de peixe mesmo. Eu estou destituído da minha autoridade espiritual e do ministério para o qual Deus me chamou um dia. Não sirvo. As pessoas nunca mais vão me olhar e vão me olhar com respeito. As pessoas nunca mais vão me perdoar. E nós, seres humanos, somos assim mesmo. Você conhece algum ex-presidiário? As pessoas olham e vão apontar a vida inteira. Sabe quem é? Ex-presidiário. É assim. O ex-adúltero, sabe? Foi ele que adulterou lá faz 30 anos. As pessoas estão lembrando ainda. As pessoas taxam a gente, nós taxamos as pessoas pelos pecados que elas cometeram. E Pedro diz, eu vou pescar, para mim não sobra mais nada, eu não tenho mais autoridade, o que eu tinha eu perdi. Eu sou ex-discípulo, eu sou um miserável. E aí alguns amigos disseram, tá bom, nós vamos com você. Passaram a noite inteira pescando, nada. No outro dia de manhãzinha,
Jesus aparece na praia. A gente não sabe por quê, mas eles não reconheceram que era Jesus. Jesus manda jogar a rede de novo. E eles jogam. A rede vem muito cheia, lotada de peixes. João percebe e diz: é Jesus. Pedro, com pouca roupa, se joga dentro d'água. Nada para a praia. Jesus já está preparando uma refeição para eles. E Pedro ficou num cantinho, num lugar onde a gente vai, tentando se esconder de Jesus dentro da igreja. Não parece uma coisa tola essa? Será que alguém vai para dentro da igreja tentando se esconder de Deus lá dentro? De monte, de monte. E quando você entra na igreja tentando se esconder de Jesus, mas esperando lá no fundo do coração que Ele te encontre, você senta num lugar que você escolhe e você diz assim: aqui acho que é o lugar que ninguém vai me notar. Só que não tem jeito de se esconder da presença dEle. Se o seu coração almeja um encontro de verdade com Ele, não tem jeito de esconder. Jesus foi até Pedro. Pedro provavelmente cabisbaixo, Jesus deve ter pego o queixo dele, levantado e disse: Pedro, quero te fazer uma pergunta. Pedro estava se escondendo. Ele não estava de mão erguida. Pedro não estava querendo falar. Pedro estava quietinho, escondido, humilhado. Os outros eram discípulos. Ele não, ele é um ex-discípulo. Poxa, mas Jesus vai me expor aqui. Pedro, você me ama? A pergunta foi no fundo da alma de Pedro, né? E não é assim que acontece. A pregação é uma coisa maluca, doida. Paulo chama a pregação de a loucura da pregação. Porque você senta assim numa igreja, no meio de um monte de gente, você pode até ter vindo já predisposto, dizendo assim: nada do que vão falar vai me atingir. Mas de repente Deus vai começando a falar, e Ele vai entrando, e Ele entra aqui, e Ele vai descendo, Ele passa pela tua garganta, e Ele entra, e Ele chega no coração, e Ele começa a apertar seu coração. Você me ama, Pedro? Pedro respirou fundo e disse: Senhor, não tem como me esconder do Senhor. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece cada detalhe da minha vida. O Senhor sabe que no meu coração tem um desejo de amar o Senhor mais que todas essas coisas, mas quando eu vou fazer isso, dá errado. Dá errado. Eu não consigo. Eu amo o Senhor, mas eu sou essa podridão que o Senhor conhece. Mas eu amo do meu jeito. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro ficou pensando o que aquilo significaria. Jesus disse: eu tenho mais uma pergunta, Pedro. Mais uma. E Jesus perguntou a mesma coisa: você me ama? Toda a emoção já tinha sido dedicada à primeira resposta. A segunda já veio um sentimento assim: poxa, mas de novo a mesma pergunta? Vai me expor aqui de novo? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe. Eu amo o Senhor, não consigo, mas eu amo, sabe? Eu tento seguir o Senhor, mas não consigo. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Mas não tinha acabado ainda. Jesus perguntou a terceira vez a mesma coisa, a mesma pergunta. 3 vezes. Mas na terceira foi diferente. Pedro entendeu uma coisa que estava acontecendo ali, que ele não tinha percebido até então. Porque um dia, Jesus tinha entrado no barco de Pedro, Jesus tinha pregado de lá de dentro, Jesus tinha mandado depois jogar as redes, e eles jogaram as redes e vieram tantos peixes que as redes quase se rompiam, e veio um outro barco, e os 2 barcos se encheram tanto de peixe que eles quase afundavam. E aí voltaram para a praia e Jesus chamou Pedro para deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens, e Pedro aceitou aquele chamado.
Mas Pedro viveu a vida dele cheia de altos e baixos, na sua vulnerabilidade total. E Pedro foi tão longe de Jesus que ele negou Jesus 3 vezes. E todos souberam. E ninguém mais podia perdoar Pedro, principalmente ele mesmo. E Pedro desejou que o tempo voltasse atrás. Por isso, de novo Pedro foi pescar. E de novo ele passou a noite inteira. E de novo não pegou nada. E de novo, Jesus apareceu. E de novo, Jesus mandou jogar a rede. E de novo, as 2 redes se encheram tanto que quase se rompiam. E de novo, chamaram outro barco. E de novo, os 2 barcos quase se afundavam. E Pedro, que um dia tinha negado Jesus 3 vezes, teve a oportunidade de, diante de todos, reafirmar o seu amor por Jesus de novo, 3 vezes. Porque humanamente, cientificamente, o tempo não volta atrás. Mas para Deus, para Jesus, o tempo volta sim. E hoje, você pode esquecer de qualquer outra coisa que eu tenha falado. Mas o que Deus, olhando nos seus olhos hoje, diz é: e aí? Está precisando do que mais? Que o tempo volte atrás? Então eu trouxe você para esse lugar mágico. Porque é aqui que eu vou fazer o tempo voltar atrás. É aqui. Sente isso? Sente, porque isso vai acontecer agora. E se você precisa que o tempo volte atrás, você veio no lugar certo, na hora certa. Eu volto o tempo atrás para você. E aí Jesus convida. E aí Ele chama. E sabe quando Jesus chama, mesmo que você tenha vindo para se esconder dele, não tem como se esconder. Porque Ele olha nos seus olhos, Ele levanta o seu queixo, e Ele diz assim: o que é que você responde para mim? Quando Ele chama, não tem como fugir. Você vai ter que dar uma resposta. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo
mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Essa é uma pergunta. A resposta, a música não dá. Ela só faz uma pergunta. E essa pergunta é você que tem que responder. A resposta para ela é materializada através de uma coisa que se chama entrega total. E aí é você que tem que fazer, não tem outro jeito. E sabe, essa entrega total quer dizer que você não fica com a mão ainda lá enquanto você entrega. Você simplesmente entrega. Você também não toma de volta. Você também não se preocupa com o que você entregou. E quando você entrega, você não entrega pensando em nada assim, mas não. Simplesmente entrega. Talvez você tenha dificuldade de fazer essa entrega. Com certeza você tem, como eu tenho. Muito difícil. Mas essa é a hora. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. E se hoje Ele voltou o tempo para você, Ele só espera da sua parte essa entrega. Faz? Então o jeito de você responder é esse, falando com Ele, entregando, contando, cantando. Faz isso. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita. Então agora faz esse pedido para Deus. Clama para Ele pedindo. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que me tem.
mágico onde Ele realiza o seu milagre. Preciso ouvir sua voz a me falar. Nós não temos nada, Senhor. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma aquilo que nós estamos entregando. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma tudo nas suas mãos, Senhor. Toma o meu coração e tudo que ele tem. O Senhor é o único que pode renovar e restaurar tudo. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor, essa é a nossa vida. O Senhor acompanha a gente, o Senhor sabe, Pai. Vamos por aí, por esse mundo, tomando nossas decisões, tomando nas mãos da gente o controle das situações, fazendo o que a gente acha, o que nos agrada. Mas hoje, de uma maneira especial, Senhor, o Senhor nos chama para olharmos para o Senhor. Porque num momento, depois da gente fazer tudo o que nós queremos, ainda assim, continua lá no nosso coração, Senhor, lá no fundo, esse desejo de viver a realidade do cristianismo, na sua plenitude, Pai, é o que nós desejamos. Nós sabemos que isso não é utopia, porque o Senhor jamais pediria para nós alguma coisa utópica, inatingível, inalcançável. A única coisa que nós sabemos fazer é entregar a nossa vida, Pai, e ainda assim a gente tem dificuldade. Precisamos da sua força, do seu poder, para que isso redunde numa vida diferente. Nos alcança, Senhor. Aceita essa entrega, renova tudo que tem que ser renovado. Nos ajuda a ser. Em nome de Jesus. Amém.